Oi, amiguinhos, sejam bem-vindos ao canal Primária Sud, vem e segue-me. E a nossa aula de hoje é O Senhor requer um coração e uma mente solícita. Vamos procurar entender o significado dessa palavra solícita, é algo muito importante, pois faz parte do tema da nossa aula e está nas Escrituras. Vamos lá? Então, para iniciar, vamos relembrar o que nós falamos na semana passada, né? Falamos que todos que morrerem vão ressuscitar, que Jesus Cristo deseja que eu aprenda a viver como ele viveu, que Jesus Cristo deseja que eu aprenda o seu evangelho e Jesus Cristo deseja que eu guarde os mandamentos. Isso foi o que aprendemos na aula anterior. E na nossa aula de hoje, tem uma escritura muito especial, que é Doutrina e Convênios 64, 9 e 10. Diz o seguinte: portanto, digo-vos que deveis vos perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seus irmãos suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Então, nessa escritura, o Senhor ele nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros. E que aquele que não perdoa seu irmão, as ofensas que ele fez, ele tem o pecado maior. Então, quem não perdoa o ofensor tem o pecado maior. Por isso que nós precisamos perdoar uns aos outros. No versículo 10 fala que o Senhor ele perdoa a quem ele deseja, mas de nós é exigido perdoarmos a todas as pessoas, todos que nos ofenderem. Então aqui nós temos na escritura, o resuminho da escritura, o que o Senhor está nos ensinando, que Jesus Cristo, ele me pede que eu perdoe os outros. Então eu preciso perdoar os outros ou vou permanecer com o pecado maior. Certo? Então nós precisamos perdoar todas as pessoas as ofensas que eles nos fizerem. E continuando a falar sobre perdão, tem uma musiquinha da primária muito linda que fala exatamente sobre perdão. Tem 2 estrofes somente. E eu vou colocar aqui pra gente, tá? Quero que vocês acompanhem aí de casa e vai cantando com a mamãe, com o papai, tá bom? Linda essa musiquinha, né, amiguinhos? E ela nos ensina isso, tá? Nós precisamos de ajuda para perdoar, né? O perdão não é fácil, mas o Senhor pode nos ajudar a perdoarmos a todas as pessoas que nos ofendem, que zomba da gente. E nós precisamos sempre arrepender de tudo que nós fizemos de errado, porque o Senhor vai também nos perdoar quando nós realmente estivermos arrependidos do que nós fizemos de errado, tá bom? Eu gosto muito desse hino da primária e depois vocês cantam ele aí com a família, tá? Em Doutrina e Convênios 64, 34, tem uma mensagem muito importante, tá? E diz o seguinte: eis que o Senhor requer o coração
e uma mente solícita. Lembra o tema da nossa aula? O Senhor requer o coração e uma mente solícita. E os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Então, o Senhor requer de nós um coração e uma mente solícita. Ele deseja que nós sejamos pessoas solícitas e obedientes. Então, nós podemos obedecer a Jesus com a mente e o coração. Mas, afinal, o que é uma mente solícita? O que é uma pessoa ser solícita? E o que é um coração solícito? Vamos entender? Então, solícito significa cuidadoso, desvelado e diligente. Quando o Senhor ele fala que Ele quer o coração, uma mente solícita, Ele está falando que quer que nós sejamos cuidadosos, tá? Porque o nosso coração se refere aos nossos sentimentos e a nossa mente se refere aos nossos pensamentos. Então, nós precisamos ser pessoas solícitas, ou seja, pessoas cuidadosas e diligentes em viver os mandamentos de Deus, em viver nessa terra. Para viver nessa terra e ter um coração e uma mente solícita, nós precisamos ser cuidadosos, tá? Cuidadosos em orar sempre, cuidadosos em sempre estar confiantes no Pai Celestial, colocar a vontade dele à frente de tudo, tá? Cuidadosos em estudar as Escrituras diariamente. Isso é o que o Senhor ele espera de nós, quando ele fala que nós precisamos ter uma mente solícita, porque é o que ele requer. Ele requer que nós sejamos cuidadosos com os nossos sentimentos e que nós sejamos cuidadosos com os nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa reflete o nosso sentimento, tá? Primeiro ele começa no coração e o reflexo dele vai na nossa mente através dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos ser pessoas cuidadosas, diligentes em viver os mandamentos do Pai Celestial sempre. Então, olha só, aqui está a nossa mente e aqui está o nosso coração. Nosso coração se refere aos nossos sentimentos, como eu falei há pouco, e a nossa mente se refere aos nossos pensamentos. Então, pensamento e coração têm que estar em sintonia, tá? Tem que estar ligados, para que a gente não pense algo errado e não tenha sentimentos ruins. Isso é ter uma mente e um coração solícito. Quando nós estamos diligentes em obedecer aos mandamentos do Pai Celestial, teremos bons pensamentos e bons sentimentos. Tem um outro hino, tá? Que chama O Amor do Salvador. E esse hino, ele fala um pouquinho sobre quando nós temos uma mente solícita e quando nós temos um coração solícito. Ele reflete o tipo de pensamento e sentimento que nós vamos ter. E eu vou colocar ele aqui pra gente também, tá bom? Prestem bastante atenção, quem souber canta.
Muito bom, amiguinhos. Eu vou pedir para vocês desculpa, porque falta o slide da primeira estrofe, eu troquei aqui o último slide, mas o mais importante foi a canção que nós ouvimos, tá? Que reflete essa mensagem do amor do Salvador por nós, onde ele quer que nós sejamos mais parecidos com ele diariamente, tá? O amor do Salvador tem que ser a nossa maior bênção diariamente. Diariamente nós precisamos lembrar do grande amor dele por nós, quando ele deu sua vida por cada um de nós, por mim, por você e por todos dessa terra, por todos que já nasceram e que ainda vão nascer nessa vida mortal. Então o amor do Salvador é muito grande por cada um de nós. Ele ama muito você. E o Pai Celestial, ele quer que eu perdoe a todos. Ele quer que eu desculpe todas as pessoas que me pedirem desculpa ou que não pedirem. Todos que me ofenderem, eu devo perdoar. Perdoar, então, é esquecer a ofensa que o outro nos fez. A gente pode até lembrar que aquela pessoa nos fez algo ruim, mas o sentimento por ela não pode ser ruim. Nós precisamos sentir o puro amor de Cristo, que é a caridade. E isso é o que nós aprendemos na aula de hoje. E para finalizar, nós aprendemos também que eu posso ajudar a preparar o mundo para receber Jesus Cristo quando eu estiver preparado para receber Jesus Cristo. A preparação para receber Jesus começa com nós mesmos. A nossa vida tem que estar em constante preparação para receber a Cristo. E aprendemos também que o Senhor requer um coração e uma mente solícita. E isso significa que nós precisamos ser pessoas diligentes, pessoas cuidadosas com os nossos pensamentos, nossa mente, e com os nossos sentimentos, nosso coração. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre o Salvador Jesus Cristo.
e tenham gostado das canções que nós colocamos aqui. Então, um abraço para vocês, amiguinhos, e até a próxima. Tchauzinho!